Domingo de Santa Ceia, glória a Jesus. E a Santa Ceia não é do pastor, é do Senhor. E para nós cristãos é a reunião mais importante aqui na terra, por hora aqui na terra. Porque isso aqui é só uma preparação, amém? Então quem não ceia aqui não vai ceiar lá no céu, porque nunca entendeu o propósito, nunca entendeu a mensagem da ceia. Então nós precisamos estar aptos para ceiar com o Senhor, sim ou não? Então nós precisamos entender o significado dessa simbologia que nós fazemos aqui. Por hora, nós comemos de um pão, a qual consagramos, se torna a carne do Senhor. Um suco que se torna o sangue de Jesus. Mas precisamos nos inteirar desse significado, amém? Eu acredito que vocês já viram, nós estamos passando por uma transição ministerial, né? Nós nos desligamos do Ministério Luz para os Povos e nos integramos ao Ministério Mesa, que é o Ministério Evangélico Servir e Amar. Tem tudo a ver com Beraba, sim ou não? Vocês falaram amém, então assim meio, amém. Quase que eu acreditei. Então já tiramos a placa para fazer uma nova placa, mas eu não estou nem preocupado com a placa, porque a igreja não é placa, a igreja é igreja, irmão. Não é a placa que vai fazer diferença, mas é o coração da igreja conectado ao coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa se é batista, se é presbiteriano, não. É a igreja do Senhor Jesus. Todos nós precisamos ser farol, luz, sal. Não é assim que a palavra do Senhor diz? Todos nós precisamos estar sentados à mesa, aleluia. Glória a Jesus. E eu queria compartilhar uma palavra que o Senhor falou muito ao meu coração. Confesso a vocês que eu tinha intenção de ministrar outra palavra, mas depois dos louvores aqui, o Espírito Santo de Deus me levou em outro texto, mas dentro do mesmo tema. Amém? O tema que eu vou ministrar nessa noite é relacionamentos, o poder da unidade. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 15. Quem lembra? É um versículo, é um capítulo muito conhecido no Evangelho de João. E se nós integrarmos a esse capítulo na Bíblia, eu acredito que nós vamos para o céu, irmão. Nós vamos morar no céu. Que nós vamos entender o que é estar integrada a videira verdadeira e ela em nós. E aí daremos frutos para a eternidade. Amém? Glória a Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler juntos? É uma leitura um pouquinho extensa, mas eu preciso ter um pouquinho de paciência comigo. Amém? A palavra do Senhor diz em Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o viticultor. Toda vara que em mim que não dá fruto, ele corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseste e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, permanecemos
no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, eu permaneço no seu amor. Essas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fizeste o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei conhecer. Vós não me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vás e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdis ao meu Pai, em o meu nome, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Podeis se assentar em nome de Jesus, coloca a mão na altura do seu coração. Eu quero orar por você, Pai. Nós estamos aqui agora, meditando e refletindo na Tua Escritura. Eu hoje tenho a missão em trazer esse alimento a essa congregação local. Que o Senhor possa me usar, ó Pai, como instrumento de paz, de restauração, de cura, por meio da Tua palavra. Suplico ao Senhor que o Senhor dê ordem aos anjos a nosso respeito, e que coloque a nossa mente e o nosso coração cativo ao Senhor, para que tudo que ouvimos aqui da parte do Senhor venha ser como um aguilhão em nossos corações, e que venhamos sair daqui restaurados e fortalecidos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Queridos, eu nunca vi 2 semanas tão intensas como nós tivemos esses últimos dias, e como Deus foi conosco, aleluia, como Ele fez justiça, obrigado, como Ele agiu com a sua justiça a nosso favor, e no meio de tanta transição, no meio de tanto clamor, de tanto jejum, porque nós passamos 21 dias de jejum, sim ou não? Quem lembra do jejum aí? E um jejum de tempo de romper, né? E rompeu tudo. O que tinha para romper, rompeu. Louvado seja Deus. Tudo condiz a cada palavra que foi ministrada. Se você for atento e relembrar cada esboço das palavras que foram ditas aqui, tudo que foi dito foi concluído por parte do Senhor. E eu quero trazer essa memória nessa noite, o quão é importante os nossos relacionamentos. O quanto precisamos nos relacionar bem. Porque os relacionamentos, ele promove unidade, sim ou não? Mas temos que aprender a apreciar melhor quais são os nossos relacionamentos. E aonde os nossos relacionamentos vão nos levar. Aqui é uma conversa muito simples com Jesus e os seus discípulos. E se nós pegarmos os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, cada evangelho desse cita, mas João, ele traz a lembrança a nós de quem o Senhor é. Ele é a videira verdadeira. E se nós não tivermos ligado a Ele, nós não vamos gerar frutos, irmãos. Ou vamos gerar frutos, mas não frutos que a videira verdadeira gera. Essa é a verdade, que sem estar ligado à videira, nós vamos gerar frutos, mas qual a qualidade de frutos nós vamos gerar? Porque aqui nós estamos falando de frutos para a eternidade. E eu quero chamar a sua atenção, que no versículo 15, ele fala algo muito importante aos seus discípulos. Ele começa a dizer da seguinte forma: eu já não chamo vocês mais de servos. Há uma tradução que eu achei interessante, que fala assim, a NVT, que é a nova versão transformada, ela fala: não vos chameis mais de escravos, porque ninguém confidencia nada especial a um escravo, mas só para um amigo.
Eu achei muito interessante isso, e de fato, um amigo, ele só confidencia algo especial a outro amigo. Ele não confidencia a um vizinho, ele não confidencia a alguém que ele não conhece. Por quê? Porque ele não confia. E o que foi confidenciado aos discípulos? Tudo que é concernente ao reino de Deus. Tudo que o Pai o direcionou a falar a respeito do reino de Deus e o reino que se estabelecerá no futuro próximo, ele confidenciou aos seus discípulos e deu uma missão a eles. Vai, e agora apregou a tudo isso que foi ensinado até que eu venha. Leve as pessoas às águas batismais, os ensine aquilo que eu vos ensinei, até que eu venha. Essa é a missão da igreja brasileira, da igreja na Europa, da igreja global, irmão, é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Mas se nós não estivermos ligados à videira verdadeira, aqui tem um ramo que, desligado à videira, a Bíblia diz que ele seca. E um ramo seco é porque já não há vida nele, não há vida de Deus nele. Então, às vezes, nós estamos até nessa condição, um ramo seco, sem vida, sem vitalidade nenhuma, e só há um destino para um ramo seco: ser queimado, porque ele não tem nada a oferecer, ele não gera nada, ele não tem vitalidade, ele não tem vida. Se para quem entende um pouquinho de plantas, a ceifa é que dá vida a uma planta, e se ela não está ligada ao caule, ela se perde, ela seca. Você já viu aquela árvore frondosa, mas com galhos secos? E o que se faz com aqueles galhos secos? Corta, poda, porque ele acaba tirando a força daquele que poderia ter vida. Então eu acredito, irmãos, que o Senhor, ele faz essa limpeza na casa dele. Ele corta os ramos secos, porque se ele permitir, esses ramos secos, ele rouba a vitalidade do outro, e acaba secando o outro, acaba matando o outro. E aqui eu quero trazer a você algo: a amizade, ela é gerada por bons relacionamentos. Não há como gerar um amigo em maus relacionamentos. A própria Bíblia nos alerta que as más conversações corrompem os bons costumes. E às vezes nós nos perdemos tempo em más conversações, sim ou não? Quantos de nós reunimos na casa um do outro para falar mal do outro? Silêncio, hein? Eu achei muito interessante uma colocação. Eu estava ouvindo uma ministração hoje de um pastor. Ele diz assim: eu não empresto meu ouvido para fofoca, e quando eu tenho alguma coisa a falar, eu falo de mim mesmo, seja bom ou seja ruim, mas eu falo de mim mesmo. E ele já logo afirma: eu não sou bom exemplo para nada. Então nós temos um exemplo a ser seguido, e esse exemplo não é o Gladys, não é a Cida, não é o João, não é o Zé, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós não somos um bando de religiosos, irmãos, nós somos cristãos, e os cristãos seguem os passos de Jesus. Nós temos alguém a nos inspirar, e essa pessoa é Jesus Cristo, o qual é o Filho de Deus. Então fica muito fácil evangelizar alguém, porque nós somos o único povo que não fala de religião, mas fala de um homem, de um Senhor e Salvador, o qual o nome é acima de todo nome. Aleluia! Esse nome está acima de todos, irmãos. Então é muito fácil você falar da pessoa do Senhor Jesus, porque quando as pessoas vão examinar as Escrituras, entendem que Ele é um exemplo a ser seguido. Então não vai ser os nossos exemplos, não vai ser o nosso braço forte que vai fazer nós alcançarmos ou convencer ninguém, mas quem tem o papel de convencer alguém de um mal, de um pecado, de levar ao arrependimento, é o Espírito Santo de Deus. Hoje Ele é seu agente de transformação. Então qual que é o único papel da igreja? Apregoar o evangelho a toda criatura, ponto final. E eu quero dizer algo que está no livro de Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 25. Esse versículo cita que a casa dividida, ela não subsiste.
E às vezes, irmãos, nós como igreja, lutando contra a igreja, sim ou não? Levantando discussões que não há edificação nenhuma, não nos levará a lugar nenhum. Mas, irmãos, nós somos homens e somos sujeitos a errar, sim ou não? E nós temos que aprender, irmão, a não errar, mas aprender com os erros dos outros. A Bíblia chama uma pessoa dessa de sábio, e na maioria das vezes nós queremos errar para aprender errando. Isso é tolice. A Bíblia diz que nós somos tolos quando nós aprendemos caindo. Não, se você viu o outro cair, por que você vai cair? Se você entendeu que aquilo deu tudo errado, para que você vai persistir daquilo? Sim ou não? E hoje, infelizmente, eu até estou saindo um pouco do contexto aqui, mas o Espírito Santo de Deus está me impulsionando a falar isso. Hoje nós trazemos todo tipo de estratégias para dentro da igreja, sim ou não? E agora, essas estratégias são bíblicas, porque toda estratégia que nós precisamos está aqui na Bíblia. Toda estratégia para ganhar alma está na Bíblia. Toda estratégia para levar alguém ao caminho, à verdade, à vida está na Bíblia. Então, tudo fora da Bíblia nada mais é que uma estratégia humana. E nós achamos que vai melhorar, vai ficar melhor, nós estamos enganados. Se nós não estivermos conectados à videira verdadeira, não geraremos frutos para a eternidade. Nós podemos ter até um mega templo, podemos ter uma mega estrutura, podemos ter, irmãos, equipamentos de última geração, mas se não houver a presença de Deus, não vai resolver de nada. Nós podemos até, irmãos, sermos homens ungidos, sim ou não? Nós gostamos de usar aquela expressão, aquele homem é ungido, aquele homem tem um dom de cura, aquele homem... Irmão, eu quero dizer algo para você, a unção atrai pessoas. A unção atrai pessoas, mas o caráter atrai a glória de Deus, aleluia! E quando a glória de Deus se manifesta, irmão, não tem quem fique de pé, não tem quem não seja transformado. Então nós precisamos nos tornar captadores da glória de Deus, da presença de Deus. Nós temos que as pessoas olhar para nós e falar assim: por quê? Você é tão bonito assim? Esse brilho só está em você, é impressionante. Eu não sei se as pessoas falaram isso para você, irmão, mas tem pessoas que chegam em você e falam assim: você não envelhece? Cada vez que eu te vejo, você está do mesmo jeito. Ou está mais bonito, está mais jovem, está mais vistoso. Por quê, irmão? É a presença do Espírito Santo, é a vida de Deus em nós. E isso só nos faz ficarmos belos, sim ou não? Aleluia! Você já pegou a sua foto antes de você se converter? Misericórdia, irmãos. Você já deu uma olhada na fotografia? Não, esse não é eu não, aí. Não, e você achava que estava arrebentando, sim ou não? Né? Mas quando você olha e fala: como eu estou bonito, como eu estou viçoso. Por quê, irmão? Isso é a presença de Deus. Isso é azeite. E o azeite preserva. O azeite cura. A presença do Espírito Santo traz alegria à sua face. Sim ou não? Então, eu quero falar algo para você. Aonde há bons relacionamentos, há unidade. E aonde há unidade, não há competição. Uau! Ninguém vai querer ser melhor do que o outro, porque não há. Aonde há unidade, não há competição, irmão. Há colaboração, há cooperação, há comunhão, mas competição. Ninguém quer estar na frente, ninguém quer estar atrás. Eu dei um exemplo esse dia. Igreja que tem unidade, ela anda em bloco, irmão. Ninguém para ela. Ela é poderosa. Ela transforma uma cidade inteira. Olha, eu tenho um exemplo como igreja, irmãos. E eu sigo esse pastor, porque é um pastor muito simples, de palavra muito simples, que é um pastor norte-americano chamado Abe Umber. Só que ele já se tornou brasileiro, ficou tanto no Brasil que ele perdeu até o sotaque norte-americano. E eles ganharam uma cidade chamada Santarém, irmão. Ganhou tudo lá. O pessoal viajou para lá para entender por que um pescador se tornou um pastor de milhares. E simplesmente pela humildade.
Nós tivemos o privilégio de conhecer um dos pastores que era bêbado, irmão. Caía na rua, ficava todo sujo. E um dia Jesus alcançou ele por meio de uma célula lá. E um dia o líder dele fez de propósito, falou: não vou na célula, vou falar para o fulano liderar. E ele falou: você está doido? Como é que você entrega uma célula? Vai lá, rapaz, vai dar certo. E adivinha o que ele fez, irmãos? Ele passou perto do boteco onde ele frequentava e estava assim de amigo. Amigo, diga assim, amigo. Amigos, irmãos. Mesmo ele sendo um bebum, ele tinha amigos. E ele falou: onde você vai? Eu falei assim: eu vou numa célula. O que é isso? É uma reunião ali numa casa. E o pessoal falou: e o que acontece? Tá, vamos lá para vocês verem. Os caras falaram: vamos embora, nosso amigo, vamos embora. Foi umas 20 pessoas com ele, irmão. E ele foi, eles sentaram, ele pregou para os 20 amigos, falou de Jesus para ele, os 20 se converteram, e ele ligou no celular e falou assim: ó, tem 20 amigos meus aqui que aceitou Jesus, e agora, o que eu faço? Na simplicidade, no amor, mas porque ao longo da vida ele forjou o que? Diga assim: amigos. Irmão, e numa boa, se o seu amigo é seu amigo, aonde você for, ele vai. Você nem faz esforço de convidar, porque ele vai, porque ele fala assim: ó, quando ele era bebum, ele andava com nós para todo lado, bebia todos conosco. E agora que ele está são, ele não vai levar ele para enrascada. Vamos lá que vai dar certo. E deu certo, irmãos. Hoje esses amigos são pastores. Hoje esse homem dirige uma igreja de 15 mil membros, irmãos. Ao todo são 45 mil membros hoje. Mas por quê? O poder da unidade, irmãos. E a unidade, ela começa entre amigos. Repete essa frase comigo, fala assim: a unidade começa entre amigos. Na verdade, eu acredito numa igreja de amigos. Eu não acredito numa igreja de irmãos. Porque tem irmão que não é seu amigo. A própria palavra do Senhor fala que você encontra um amigo melhor do que um mais chegado. Então você pode ter certeza que esse amigo ele não vai te visitar só no dia do churrasco. No dia triste ele vai estar, no dia de escassez ele vai estar, no dia da necessidade ele também vai estar lá. Isso é o poder da unidade, isso é o poder do relacionamento. Quando você tem bons relacionamentos, você não vai forjar um colega. Porque colega, irmão, você se perde com o tempo, sim ou não? A amizade dura para todo. Em todos esses eventos dessa semana, eu reencontrei um amigo meu, que hoje ele é sargento da Polícia Militar, e ele falou diante de todo mundo: o Glas é pastor, e ele nasceu para ser pastor, a vida inteira. Sempre foi manso, humilde, não gostava de discussão. E ele é meu amigo, irmão. É um dos amigos que eu tenho, que eu posso dizer, porque eu lembro que numa época de muita escassez, eu morava na cidade de Tupaciguara e a empresa que eu estava faliu. E ele trabalhava no escritório de despachante, ele tinha acabado de acertar, e ele chegou na porta de casa e falou assim: ó, é o seguinte, eu sei que a sua empresa faliu. Eu vou fazer algo para você. Está aqui todo o meu acerto, toma. Você tem filho? Eu não tenho, eu sou solteiro. Eu só tirei o meu dízimo. Mas isso aqui, e eu tenho certeza que vai dar até você estar empregado. E virou as costas, ele nunca conversou comigo a esse respeito que ele fez. Ele nunca falou para alguém que ele fez. E eu não pedi, irmãos. Então um amigo, ele sabe até quando você precisa. Você não precisa pedir, ele sabe. Ele te socorre, ele está lá, presente. E os bons relacionamentos se forjam assim. E como eu te disse, aonde há unidade, aonde há amigos, não há competição, mas há, diga assim, cooperação. Comunhão. A unidade também promove milagres. Eu não sei se você lembra, mas em Atos capítulo de número 2, versículo 43, fala que
sinais e maravilhas e prodígios aconteciam nessa igreja primitiva. Mas essa igreja, ela diz que ela era unânime na oração, no repartir do pão e na comunhão. Todos tinham tudo em comum. E se faltava, o outro supria. Eu acredito só nessa igreja. Outra eu não acredito, irmãos. Eu não acredito numa igreja que o pastor prospera e a igreja permanece pobre. Eu não acredito nessa igreja. Eu acredito que todo mundo prospera, do pastor ao que está chegando. Todo mundo tem em comum. Ninguém vai ter um mistério e falar, eu tenho esse carro. Não, todo mundo tem esse carro, qual que é o problema? Aqui todo mundo tem carro, aqui todo mundo tem casa própria, aqui todo mundo tem... Recebe aí, irmão. Aqui todo mundo tem uma conta bancária tranquila. E se você não tiver, a gente vai te dar. É assim que funciona, irmão. Pelo menos é a igreja que acredita. Talvez você acredita numa igreja que não é igreja. Porque a igreja, ela caminha assim. E eu quero falar algo para vocês. A verdade é que juntos somos muito mais fortes. Nós não somos fortes. Sozinhos nós somos fortes. Sozinhos nós podemos ser resilientes. Mas juntos podemos ser muito mais fortes. A igreja, irmão, o potencial da igreja é de impactar o mundo com o poder que ela tem. Mas ela tem se tornado tão individualista, ela tem se desconfigurado, quero usar essa palavra aqui hoje, desconfigurado do que ela realmente é, que nós temos perdendo força. E nós experimentamos isso esse ano, num evento que houve aqui chamado Hora Uberaba. Nós vimos o tanto que é difícil reunir igrejas para orar, simplesmente para orar, interceder um tempo pela própria igreja, pela nação, pelo município, quanto é difícil reunir pessoas para orar. Mas se fizermos algum show gospel, uau, lota, sim ou não? E aí temos a cara de pau de dizer que é para a honra e glória do Senhor Jesus, sim ou não? Então por que o irmão João estava lá e ninguém foi? Por que o ministro de louvor, porque quando você chama um ministro de louvor, sem repercussão nenhuma nacional ou internacional, ninguém vai? É algo que eu não entendo. Porque se é para a honra e glória do Senhor, que assim seja, sim ou não? É impressionante isso, irmãos. E nós temos que aprender a andarmos, que caminharmos juntos, com o mesmo pensamento, com o mesmo coração. Mas para isso, é necessário que a igreja aprenda a se relacionar. Uau! Sério, pastor? Mas para mim relacionar, esse irmão vai ter que ir na minha casa. Sim, senhor. Ah, mas o irmão tem muito filho, meu Deus. E eu comprei um sofá novinho, vai rasgar o sofá. Nossa, eu tenho uma prataria lá, japonesa, se cair no chão, meu Deus. É assim que às vezes é o seu pensamento? Você nunca vai forjar amigos. Você nunca vai forjar amigos. Porque amigo, irmão, tem que ter liberdade de abrir sua geladeira. Mas ninguém abre a geladeira na minha casa não, pastor, você está brincando? Então aprenda a fazer bons relacionamentos, porque um amigo tem essa intimidade. Aliás, e quando ele abrir a geladeira da sua casa, vai ter o refrigerante que ele gosta, o iogurte que ele toma e o docinho que ele gosta. Sim ou não? E tem que ter a farofa. Não sei quem gosta dessa farofa, mas tudo bem. Molho de alho. Que só o Altieres faz. Depois, se quiser aprender o molho de alho, procure o irmão Altieres. Faz o melhor molho de alho de Uberaba. Amém? A receita é dele, mas é a Márcia que faz. Amém? Estou quase concluindo, irmãos. Quando fala em relacionamento, fala vai na sua casa. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O amigo não vai preocupar se o seu sofá é bonito ou feio. Ou se não tem nem sofá. O amigo não preocupa com isso. O amigo, ele gosta de estar com você. O amigo, ele gosta de comer o que você tem. Não está preocupado com se é um filé mignon. Mas se tiver churrasco, melhor ainda, né, Carlinhos?
Por quê, irmão? Um amigo conhece o outro, um amigo tem intimidade com o outro, um amigo sabe o que o outro gosta e o que o outro também não gosta. E isso fortalece os relacionamentos. E amigo é para a eternidade. Você tem lutado para que os seus amigos se convertam? Você tem lutado para que seus familiares se convertam? Porque, irmão, nós vamos ser um bando de derrotados se nós formos salvos e as nossas famílias ir para o inferno. Os nossos irmãos, primos, porque são os primeiros, tem que ser os primeiros relacionamentos bons que devem ser forjados é dentro da própria. Eu conheço duas primas que elas não conversam há mais de 20 anos. E se o celular de uma toca, quando a minha tia era viva, ela falava assim: mãe, é para fulana, dá lá para ela. 20 anos que elas não conversam uma com a outra. E por uma década moraram as mesmas dentro da mesma casa. E aí, dá para chamar de irmão? Então toma cuidado, porque talvez você frequenta essa igreja 10 anos e não sabe no irmão que senta do seu lado. Você nunca teve o apreço de perguntar o nome dele para falar assim: irmão, eu preciso saber do seu nome pelo menos para te mencionar nas minhas orações. Esse é o risco que nós corremos. E deixa eu te falar algo. A igreja do século 21 está nesse naipe. Você está com pessoas, mas não sabe nem quem ela é. Sim ou não? Você consegue frequentar uma igreja por um ano e não saber o nome de cada membro. Isso é muito sério. Porque eu convivi com um pastor que ele chamava todos os pastores por um nome. E era poucos pastores, era só 1000. Ele sabia o nome, sobrenome e o estado onde ele morava. Impressionante isso. Apóstolo Sinomar. Te esperava que um abraço e um beijo na face e falava: você veio. E no altar ele citava cada estado e falava: esse não veio. Por quê? Porque, irmão, uma pessoa que forja bons relacionamentos, a primeira coisa que ele quer saber é: qual é o seu nome, meu irmão? Aonde você mora? Que bairro você mora? Nós precisamos aprender a termos bons relacionamentos, que bons relacionamentos geram unidade. Unidade gera uma congregação de amigos e não de parente, porque tem muito parente que você não quer nem estar perto, sim ou não? Nossa, isso não dá nem para chegar perto. Deixa eu falar, o que gera unção é unidade. Efésios capítulo 4, do 1 ao 13, não vou fazer a leitura, que ela é muito extensa, ainda nós temos que fazer a celebração da ceia, mas eu quero lhe dizer algo, irmão. Há uma ordem para a igreja e ela anda debaixo de 5 ministérios. E esses 5 ministérios não caminham nenhum na frente do outro, é um lado a lado com o outro, tanto o ensino, como o profético, como o pastoreio, como o apostólico, como o evangelista, andam lado a lado um com o outro, um precisa do outro, um supre a área do outro. Então entenda uma coisa: se o seu irmão tem um ministério profético, respeite. Se ele tem um ministério pastoral, respeite. Se ele tem um ministério de servo, respeite, porque você vai precisar dele. Ele precisa andar lado a lado com você, porque juntos nós somos muito mais fortes. O que impede a unidade? A independência. Aquele que anda sozinho, ele anda pelos seus próprios interesses. A independência faz alguém andar sozinho e andar pelos seus próprios interesses. Se favorece ele, tudo bem. Se não favorece, não estou nem aí. Não é assim que funciona. Atos capítulo de número 2, a partir do versículo 42, tem ali uma igreja exemplar, onde cada um tem tudo em comum. Amém? Segundo, a inveja. O invejoso, ele nunca está satisfeito com nada. Sim ou não? É impressionante. Ele acaba de comprar um sapato novinho, mas você vê um sapato novo no pé do irmão e fala: nossa, hein? Sapato bonito é esse? Onde você comprou? Vou comprar um igual. Nossa, que vestido bonito. Onde você comprou? Eu quero comprar um igual. Ué. Eu não sei se você vê, aqui nessa igreja não tem invejoso, irmão. Aqui não. Só lá em Uberlândia. Uberlândia tem muito invejoso, aqui não tem. E terceiro, o intransparente. O intransparente, ele nunca fala a verdade. A pessoa que não anda debaixo da transparência, ele é um mentiroso, ele nunca fala a verdade. Ele sempre fala meio termo.
ele nunca realmente abre o coração e mostra quem ele é. Porque se ele mostra quem ele é, se ele desabafa, ou melhor dizendo, se ele confessa os seus pecados, ou se nós confessamos nossos pecados uns aos outros, seremos. Você confessa o pecado para qualquer um? Para quem? Para um amigo? Para o pastor. Você tem que entender se o pastor é seu amigo. Você confessa e sai falando para todo mundo? Sério? Você acha que o pastor está procurando formar só discípulo? Ele está procurando formar amigo, irmão. Porque é amigo você compartilha tudo, sim ou não? Sim ou não? Vai nessa só, é o pastor. E se eu não for seu amigo? Se não for uma pessoa confiável? Você acha que eu fui entrando na igreja e já fui passar discipulado do pastor? Nem sabia quem que ele era. Primeiro ele teve que levar na casa dele. Eu conheci os filhos dele, a casa dele, como que ele era com a esposa dele. Sério? É pastor, ele é ungido. Aí você abre a sua vida para ele. Aí você abre o Instagram, tá lá. Você confessa seus pecados para um amigo, que ele vai, e sabe o que ele vai fazer mais? Impor a mão sobre você e orar, te fortalecer, vai ligar todo dia, saber como que você está. Você está melhor? E aquilo que você compartilhou comigo, como que está a situação? Sério, irmãos, você tem que conhecer uma pessoa. Eu acredito que 90% aqui conhece minha casa, sim ou não? E se você não conhece é porque você nunca foi em minha casa, nunca quis ir lá, que eu nunca falei para você não ir. Sério? Eu não tenho essa. Se você ligar e falar, vou na sua casa, estou te esperando. Simples assim. Porque amigo tem cerimônia, não, irmão. Não tem cerimônia. Não, eu vou, mas, né? Eu ia falar umas besteiras aqui, mas Deus me segurou. Louvado seja Deus. Precisamos cultivar bons relacionamentos e eles promoverão unidade em nossas vidas. E a unidade promove, diga assim comigo, unidade promove milagres, restauração e cura. Amém? Essa semana foi uma semana tremenda que Deus fez. Caleb, projeta aqui para mim Isaías 43 e eu vou direcionar nos versículos aqui. No último aniversário do apóstolo Sinomar, ele entregou uma palavra para mim e para minha esposa, em Isaías 43. E essa semana a pastora Rose me ligou e falou assim, Deus me deu uma palavra para o senhor. Eu deveria ter falado um dia antes, mas não falei, agora Deus falou para falar. E quando ela começou a falar, eu falei, meu Deus, ela mal sabia que ela estava falando tudo que o apóstolo Sinomar tinha nos falado. Só que, irmãos, quando alguém fala, eles não entendem a extensão do problema que está arrumando. E hoje eu passo a entender tudo que está acontecendo. Versículo de número 10, Caleb. Primeiro, só para vocês entenderem. Diz assim, vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor e meu servo, a quem escolhi para que vocês saibam que creem em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Agora coloca o versículo 13. Versículo 13 diz assim, desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Versículo 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Versículo 19, só para finalizar. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Aleluia! E eu meditando e refletindo nesse versículo, Deus está fazendo coisas novas.
e nos dando uma nova história. Uma nova casa, que não é nova nada, eu estou voltando para casa, irmãos. A partir de hoje nós voltamos para a cobertura do nosso pastor e da nossa pastora, que sempre foi o pastor Jová e a pastora Adriana, que hoje, né, fundaram o ministério Mesa. E Mesa presta conta, viu, irmãos? A cobertura deles é a comunidade cristã, do pastor Danilo Figueira. Eles não estão sozinhos, eles têm uma mão sobre a cabeça deles, 2 líderes que eles precisam prestar conta, que está no Ribeirão Preto, amém?